Existem duas coisas que são fundamentais para você aprender inglês e hoje nesse vídeo nós falaremos sobre esses dois elementos. Se você conseguir prestar atenção, absorver e aplicar o que nós vamos falar aqui hoje, tenho certeza que vai ser uma chave que vai desbloquear o seu aprendizado de inglês e, consequentemente, te trazer muitos benefícios ao longo da vida. O meu nome é André e hoje nós vamos falar sobre esses dois elementos, essas duas ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Para explicar melhor isso, nós vamos usar uma lição que meu pai me ensinou por meio de uma história muito interessante, que ele me contou várias vezes, sobre um lenhador que morava sozinho em um lugar e em um dado momento ele teve um aprendiz, um ajudante, um adolescente que foi trabalhar com ele e ele ensinou aquele jovem o ofício de ser lenhador. E por muitos anos ele passou ali fazendo esse trabalho junto com ele, aprendendo as técnicas e desenvolvendo toda a questão de habilidade para conseguir ser um lenhador tão bom quanto o que se tornou o seu mestre ali na arte de lenhar. Durante esse processo ele foi desenvolvendo e chegou um momento que ele estava tão bom que ele propôs para o seu mestre um desafio de ver quem conseguia rachar mais lenha com o mesmo tempo. E o mestre, claro, aceitou a proposta e eles colocaram lá o tempo, marcaram cada um com a sua parte ali de lenha e no seu lado e começaram a marcar. Ao longo desse processo, os dois foram cortando lenha e o mestre estava focado, sempre cortando. E o aprendiz, de momento em momento, ele parava para conferir e ver o mestre. E toda hora que ele parava e olhava, o mestre não estava rachando lenha. E ele ficou assim, claro que eu ganhei. Foi com uma intensidade muito grande, e rachando lenha. E o mestre, toda hora que ele parava, ele não estava rachando lenha. Terminou o tempo e eles foram fazer a contagem de quem tinha performado melhor naquele tempo. E para surpresa do aprendiz, o mestre tinha vencido. Ele tinha conseguido produzir mais lenha naquele momento, naquele tempo que eles estabeleceram, do que o aprendiz. O aprendiz ficou indignado e foi perguntar para ele, mas como que você fez mais do que eu? Se o tempo inteiro eu trabalhei com muita intensidade, dediquei muito, fiz muito, e toda hora que eu olhava para você, você não estava rachando lenha. Falou, verdade, você estava realmente com muita intensidade, mas você esqueceu de uma lição muito importante. Você não afiou seu machado durante o tempo que a gente estava cortando. Você esqueceu uma das principais lições sobre o processo de lenhar. Uma das principais lições que eu te ensinei durante esse tempo. E essa é uma lição muito interessante sobre o processo de aprendizagem de inglês, porque afiar o seu machado é tão importante quanto você estar, de fato, operando ali e fazendo esse processo de rachar a lenha. Mas o que seria o rachar a lenha e o afiar o machado dentro desse paralelo com o inglês? Que tem duas coisas, nós vamos chamar de estratégia e de prática, que são os dois elementos fundamentais para você conseguir aprender inglês. A prática é a ação de estudar e de praticar inglês, é a ação de você se envolver com o idioma, fazer exercícios, aprender algo novo, de você estar em contato e desenvolver e estar envolvido com o idioma por meio de material escrito, material audiovisual, áudio, música, o inglês em si. E a parte estratégica, que nesse exemplo viria a ser o afiar o machado, ela está totalmente relacionada com como que você vai se organizar, como que você vai fazer para de fato conseguir treinar. Porque se você não tem uma estratégia funcional, a sua prática ela pode ser em vão, inclusive. Provavelmente você já conhece alguém que talvez tenha feito inglês durante 1, 2, 3, 5 anos, infelizmente não conseguiu aprender inglês, ou conseguiu aprender as regras do inglês, mas não conseguiu usar o inglês de fato. Isso acontece porque a pessoa dedicou no fato de estou fazendo um curso de inglês,
mas não parou para, de fato, levar em consideração a importância da forma como ela estava fazendo, de pensar se aquilo estava produzindo um resultado eficaz ou não. E por isso é tão importante, durante o processo de aprendizagem, você refletir, você pensar, calcular se de fato você está extraindo melhor do seu tempo de aprendizagem, do seu processo ou não. E uma coisa muito importante sobre a estratégia é que ela não é fixa. A melhor estratégia para você hoje, ela não vai ser a melhor estratégia daqui a 2 anos, ou ainda que seja daqui a 2 meses. As coisas mudam, a rotina é alterada, o horário de trabalho altera, as aulas começam, as aulas param. Por isso que o afiar o machado, o moldar a sua estratégia, o levar em consideração a forma como você está fazendo esse processo, ela é tão importante quanto a prática em si. Porque se a sua estratégia não é boa, você vai se desgastar muito, fazendo muito, sem conseguir ter bons resultados dentro disso. E junto com a estratégia prática, vem a estratégia do que você está fazendo em si, que é uma estratégia de conteúdo, de material, poderia chamar de metodologia, que é como que você está abordando esse processo. Então é muito importante você sempre ter em mente que é fundamental você praticar, é fundamental você dedicar, é fundamental você fazer, é fundamental você falar inglês, você escutar inglês, você escrever, você ler. Mas tão importante quanto isso é você fazer isso de uma forma que agregue no seu processo. É você estar sempre pensando, esse material está sendo melhor para mim? Eu estou conseguindo extrair o máximo dele? Esse horário realmente é o melhor para eu praticar? Será que tem algum outro horário que eu consigo praticar mais e com mais qualidade? Tem alguma outra parte durante o meu dia que eu consigo adicionar um tempo a mais de escuta de inglês? Ou não? Quais ações que eu posso fazer hoje para, de alguma forma, trazer o inglês mais para perto de mim? Essas são perguntas estratégicas que vão ser fundamentais ao longo do seu processo de aprendizagem. E a pessoa responsável por fazer isso é você mesmo. Não é a escola, não é o professor. Você é o responsável por estar sempre analisando, avaliando, pensando e se orientando nesse processo para saber se está sendo a melhor opção ou não. E você talvez se pergunte, mas e se eu não souber avaliar? Procure alguém que saiba avaliar. Mas ainda assim a responsabilidade de conseguir analisar o processo e de buscar essa ajuda, ela também tem que partir de você. Então, tanto a estratégia quanto a prática são responsabilidade sua. Não tem jeito de você terceirizar isso e não tem jeito de ninguém fazer isso para você. Porque é uma coisa que, de fato, tem que partir de você. Porque você conhece a sua rotina melhor do que ninguém, os seus interesses, a forma como você trabalha, como que você pode extrair o melhor desse processo. E outra coisa muito importante nesse momento é você levar em consideração que existem estratégias que já funcionaram, estratégias que não funcionaram, mas pode ser que uma estratégia que não funcionou para alguém seja funcional para você e uma estratégia que funcionou super bem para alguém não funcione para você. Sempre pense o seu processo de aprendizagem da forma mais customizada, mais específica o possível para você. Por isso também, para concluir o nosso vídeo e com uma lição bônus para você dentro disso, alimente, fomente e use da sua curiosidade nesse processo. Porque a sua curiosidade vai ser como se fosse uma lenha no fogo do seu processo de aprendizagem. Coisas que te despertam interesse vão te ajudar a se manter firme nesse processo, perseverar, a dedicar e a trazer outras curiosidades para você ao longo dessa trajetória. Lembrando que essa aula é a aula de número 92 do nosso curso 100% gratuito, chamado Inglês 365. Se você gostou desse material, não deixe de compartilhar com alguém que também pode extrair algum valor dele. E se você quiser saber mais sobre o nosso curso, clique na descrição do vídeo, se cadastre para receber no seu e-mail todas as aulas e também para entrar no nosso grupo do Inglês 365. Se você tiver qualquer sugestão, dúvida, dica, nós estamos à disposição. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.